Olá, boa noite. 19 horas começando mais uma live de pergunta e resposta aqui do Sechá. Tô aqui no computador enquanto o pessoal vai entrando aí. Boa noite para todo mundo. Apareceu aqui. Então, enquanto todo mundo está entrando, eu vou dar alguns recados aqui, né? Essa semana, oi mãe, tudo bom? Beijo. Essa semana nós temos dois eventos muito bacanas acontecendo. O primeiro simpósio internacional de cannabis, ciências e saúde, né, que acontece de 3 a 5 de junho, né? Quero já agradecer o convite aí da Cultive que me fez. Vou dar uma aula no dia 4/6 sobre cannabis e epilepsia, muito bacana. Se vocês tiverem oportunidade, por favor, assistam. E no dia 9 e 10, também de junho, o Cannabis Affair. Né? Aí no Cannabis Affair, né, eu tenho uma aula também no dia 9/6, uma aula sobre dor, muito bacana, que eu vou gravar, inclusive acabando essa live aqui, eu já emendo gravando a minha aula. E no dia 10, junto com o Pedro da Maica, uma entrevista muito bacana, um bate-papo muito sincero com os produtores do vídeo La Planta. Então, aí esses dois eventos essa semana, né, que são muito bacanas. Cannabis Affair, 9 e 10 de junho, primeiro simpósio internacional de cannabis, ciências e saúde, de 3 a 5 de junho. A live de hoje é mais sobre perguntas e respostas, né? Então, eu estou aqui para tirar as dúvidas, né? Então, se você tiver aí uma dúvida, boa noite, Laerte, por favor, mande para cá, para a gente estar conversando. O Laerte é um, né, das pessoas que vão dar aula no Cannabis Affair, se eu não me falha a memória, né? A aula do Laerte é sobre doenças inflamatórias intestinais, né, ou algo do tipo. Também tenho certeza que vai ser uma aula imperdível. Nenhuma dúvida. Esse sempre é meu medo, de eu ficar aqui sem ninguém fazer uma pergunta. Boa noite, Sanzinha. Laerte, manda uma pergunta, vai. Vamos discutir alguma coisa aqui. Opa, uma aqui. Bebê de 4 meses iniciou tratamento com canabidiol, deve ser, para tratamento de epilepsia refratária. Sensacional. Um dos primeiros artigos, né, que foi descrito, né, sobre utilização foi de uma criança recém-nascida no periódico de Londres, né, pelo Dr. William. Uma criança recém-nascida, ele fez um extrato lá artesanal, né? Então, que bacana, 4 meses já está indicado realmente o tratamento com canabidiol. Isso mesmo, doenças inflamatórias intestinais. Puta tema bacana, Laerte. Então, enquanto não vê uma pergunta, lembrando dois eventos. Primeiro simpósio internacional Cannabis, Ciências e Saúde, de 3 a 5 de junho, e Cannabis Affair, 9 e 10 de junho. Existe um tempo ainda do telefone para cá, né? Então vamos falar sobre epilepsia, né? Vou contar um pouco da história, que é a minha aula no primeiro simpósio internacional. Então a epilepsia, ela é além da resposta, né, fabulosa que os canabinoides têm para a doença epilética, né, ela é facilmente descrita, porque é só você contar o número de crises. Diferente de dor, que é a primeira indicação que houve no mundo para a utilização de cannabis. Boa noite, doutora Cíntia. Foi para dor é um testemunho. Dor é uma coisa muito pessoal, né? Dor tem implicações religiosas, culturais, que muitas vezes acabam modificando aí tua percepção para dor. Crise convulsiva não. Crise convulsiva você acaba contando. E o primeiro trabalho, né, com os moldes de um trabalho científico realizado no mundo com a utilização de canabinoides para epilepsia foi feito no Brasil na década de 80, né, mais precisamente, né, em 1980. Boa noite, Júlio, prazer é meu. Né, e envolveu 3 universidades, envolveu
né, a Escola Paulista de Medicina, né, com o nosso saudoso professor Elisardo Carlini, mas também o professor Sanvito, da Santa Casa de São Paulo, e o professor Rafael Mechula, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que foi quem forneceu, né, o material, o canabinoide para o estudo. Esse estudo era duplo cego, né, nem o médico, nem o paciente sabia quem que estava recebendo, né, a medicação ou o placebo. Então, desses 16 ou 15 pacientes, né, metade recebeu um óleo com canabidiol. E a resposta que teve, né, desses 8 pacientes que receberam canabinoides, 4 ficaram sem crises, 3 teve uma redução significativa das crises e 1 não teve diferença. Já no grupo placebo, somente 1 melhorou e não de forma significativa. Né, foi o primeiro trabalho feito para epilepsia. Tem aqui, do Júlio, qual a sua opinião sobre o uso de canabidiol para pós-Covid, sobretudo com THC? Bem, não sei se é disso que você está falando, Julião, mas vem se falando muito, né, de transtornos cognitivos, muitas vezes de falta até de atenção em pacientes pós-Covid. Uma das coisas que pode estar ocasionando isso é a questão do estresse pós-traumático. Quem passa por uma experiência de Covid, do jeito que a gente recebe, né, essas informações, muitas vezes alarmantes, isso vai gerando um medo, e quando você passa por uma situação dessa, de Covid, pode gerar um estresse pós-traumático, e aí os canabinoides, eles acabam melhorando por conta disso. Você trata o estresse pós-traumático, né? E aí a gente tem uma posição maior do THC. O THC também ele acaba auxiliando na questão do déficit de atenção, né? Mas isso para quem tem déficit de atenção, o THC ele pode nos auxiliar. Mas isso sem esquecer, Júlio, do CBD, que faz esse contraponto, né? E muitas vezes ele é fundamental para que a gente não tenha os efeitos psicoativos do THC. Então, se você está se referindo no uso pós-Covid relacionado a déficit cognitivo, né, é minha opinião. Mas se for alguma outra situação, manda aí a sua pergunta, que eu sabendo, eu já te respondo, né? Doutora Cíntia, Pedro, a cannabis pode ajudar em pacientes com bipolaridade? Doutora Cíntia, ela é nossa odontóloga aqui na clínica, especialista em dores orofaciais aqui no SEC, mas sim, doutora, pode estar auxiliando, tá, tanto na fase mania quanto na fase de depressão. Para esses casos, né, é fundamental o teste genético, né, mas a gente não costuma trabalhar com THC, né, e sim mais com CBD, né, pela relação que ele tem com o receptor 5-HT1A, que é um receptor serotoninérgico. Bruna Inhelo, oi Bruninha, beijo. Entendeu? A Bruna, uma grande amiga também da área da saúde. Canabidiol indicado para pacientes com sequela de AVC. Bruna, de qual sequela a gente está falando? Por exemplo, se a gente tem uma espasticidade pós-AVC, pode ajudar por conta do THC. Aí a gente precisa de um produto com mais THC. Normalmente quem passa por um processo de isquemia cerebral, dependendo da idade e do impacto que teve na vida, muitas vezes cursa com transtorno de afetividade, com uma certa depressão ou ansiedade. Eles também podem auxiliar nisso. Agora, por exemplo, teve um AVC de fossa posterior, pegou ali, região do occipital, melhor, pegou no occipital, né, e o paciente tá sem ver, ficou amaurótico por conta disso, não vai mudar, né? Então depende muito de qual sintoma pós-AVC a gente está falando. Se tiver alguma informação, manda aí, Bruninha, um beijão para o seu pai, para todo mundo, espero que esteja todo mundo bem. Dr. Laerte, gostaria que comentasse sobre as respostas diferentes dos pacientes em dores crônicas. É a questão da dor ser um testemunho, né? Você não tem um exame, um dolorímetro, né, que vai dar essa questão assim, de quanto a pessoa tem de dor, se ela tem 5, tem 10, né? Não existe isso. Então depende dessa percepção que as pessoas têm.
Muitas vezes o que acontece quando você usa os canabinoides, quando você usa um pouco mais de THC, é que você faz uma dissociação de dor e sofrimento. Né? Se você for aplicar a escala de dor, tipo a EVN, a EVN é uma escala de valor numérico, onde 0 a gente atribui sem dor nenhuma e 10 a dor mais difícil que você pode aguentar, ou uma dor excruciante. Né? E a pessoa fala em que ponto a dor dela está. O que a gente observa em alguns estudos, né, é que a redução, né, o paciente está com dor 9, aí se começa o tratamento com canabidiol e cai para dor 7, fala, pô, não reduziu tanto. Mas quando você aplica de qualidade de vida, você vê que a qualidade de vida mudou bastante. Né? Então, a dor, como a própria IASP, né, que é o Instituto Internacional para Estudos de Dor, né, coloca que dor, né, é uma experiência desagradável, né, que tem componentes emocionais. Então, o sofrimento está muito agregado à dor, os canabinoides ajudam nisso. Júlio, muito se fala na grande capacidade anti-inflamatória do canabidiol. E como o Covid é um distúrbio inflamatório, pode ajudar muito. Então, aí nós estamos falando assim, na vigência do paciente com Covid. O que acontece é que, além dele ter um efeito anti-inflamatório, ele também tem um efeito que vai fazer uma imunomodulação. Com essa imunomodulação, você diminui a ação dos macrófagos, os macrófagos acabam liberando citocinas, essas citocinas elas são agentes inflamatórios, aumenta a congestão pulmonar e é um dos motivos da insuficiência respiratória pulmonar nas infecções virais, não é nem somente o Covid, com todas elas. Então o Covid pode ajudar, né, a modular isso. A gente tem, né, alguns estudos nos Estados Unidos que falam, o estudo canadense fala inclusive na dificuldade do vírus entrar na célula. Mas pode sim, mas eu acho que é mais pelo efeito imunomodulatório do que inflamatório. Daniel Jordão entrão. Obrigado pela resposta sobre estresse pós-traumático. Imagine, minha professora entrou. Oi, minha primeira professora, Silvia. Olá, boa noite, doutor. Meu filho é autista e toma um óleo 1 por 1, metade CBD e metade THC. Teve ganho significativo. O que eu gostaria de saber se posso entrar com óleo mais forte em CBD para ajudar no sono. Então, olha só. Vamos lá. O sono do CBD ele é diferente do sono do THC. Né? O sono do CBD ele é um sono muito mais tranquilo. O sono do THC é um sono como se fosse assim, derrubar, desligar a chave geral. A dificuldade dele, se for para começar a dormir, talvez seja mais interessante aumentar um pouco a dose do THC. Se for para ele continuar dormindo, aí seria mais interessante aumentar a dose do CBD. O autismo, né, o espectro autista, muitas vezes ele vem associado com alguma outra comorbidade, às vezes epilepsia, às vezes hiperatividade e às vezes o transtorno opositor desafiante, o TOD. Né? Em alguns pacientes o THC pode piorar o TOD. Né? Aí, nesse caso, mesmo para sono, a gente acaba utilizando somente o CBD. Se você quiser mandar mais algum detalhe sobre isso, a gente já conversa. Fabi entrou, beijo meu amor, te amo, minha esposa, sempre aqui junto, boa noite, um coraçãozinho preto. Doutora Cíntia, no Alzheimer já sabemos a eficácia da cannabis, na demência senil e na esclerose. Há pouco uma amiga me perguntou, para o pai dela, que está dando esses sinais. Sim, e aí entra naquilo que o Júlio falou, na questão anti-inflamatória dos canabinoides, porque muitas vezes o que nós temos, né, é uma inflamação dos vasos que levam a uma insuficiência venosa, uma insuficiência vascular cerebral, que é um dos motivos da gente ter as questões da demência. Mas precisaria entender melhor assim, de qual demência seria. De qualquer forma, né, os canabinoides eles estão indicados, se não for para melhorar do ponto de vista cognitivo, né, eles ajudam muito, contribuem muito para tratar os sintomas comportamentais. Sanzinha, doutora, assisti uma reportagem em que o CBC ajuda pacientes com síndrome de Marfan. Ele ajuda na parte óssea ou coração. O CBC, né, ele ainda é um canabinoide, ele é um dos canabinoides maiores, né, mas ele não é um canabinoide que a gente tenha tanta experiência, né, o Cabocicremo, se não me engano o nome dele.
Mas nessa pergunta específica que você está falando, é na parte óssea. Tá? Não é que ele não tem ação na parte do coração, é eu que não sei. Na parte óssea eu sei que ele tem, mas eu não sei se ele tem alguma influência na parte cardiológica. O que muita gente fala do CBC é que ele é o canabinoide que é o social da planta. O efeito entoragem só acontece por conta dele, é ele que faz a ligação do efeito entoragem. Isso não é uma coisa documentada. Tem muita gente que fala que é o CBG, por ele ser chamado de o pai de todos os canabinoides, porque ele se transforma em diversos canabinoides, mas a corrente maior é do CBC. Passear Bradutra. Doutor, gostaria de saber sobre o exame genético. O exame genético, nós temos um sistema endocannabinoide no nosso corpo. Então a gente consegue mensurar, né, esse sistema porque ele existe. E cada pessoa metaboliza de uma forma diferente os canabinoides. Tem pessoas que metabolizam o CBC mais rápido, outras o THC mais devagar. E quando você consegue ter acesso a essa informação, você consegue customizar um pouco mais os óleos ou prever, né, as ações. Você vai ter que tomar mais vezes ao dia ou tentar usar mais do que um óleo para você fazer um óleo mais próximo daquilo que está dizendo. E uma segunda vantagem dos testes genéticos é a questão da segurança. Embora não seja uma coisa 100% fidedigna, ele consegue dizer para você assim, olha, a chance de você ter uma psicose induzida por cannabis, ou de você ter um declínio cognitivo, ou um declínio motor, é alto, normal ou baixo. Então, muitas vezes, isso, dependendo da expectativa, profissão ou idade da pessoa, é importante você ter essa informação para você compartilhar com a família, né, o que vai ser feito. Julho, titulação de dose. O ponto mais importante que os médicos adotaram é a titulação. Apesar dos estudos apresentarem doses em ml, vários médicos... vamos lá, Júlio, assim. Quando você prescreve em ml, né, você tem uma padronização melhor. Um ml é um ml, seja lá do que for. Né, de água, de uísque, de óleo, 1 ml é 1 ml. Quando você parte em gotas, isso muda. Né? A gente sabe que 20 gotas de água equivalem a 1 ml. Já com os óleos isso é diferente. Né? A gente tem óleos que, dependendo do veículo que é usado, 1 ml equivale a 25 gotas. E temos óleos que 1 ml equivale a 45 gotas. Então, para o médico prescrever em gotas, ele tem que estar de posse dessa informação, ele tem que saber calcular a dose. Né? Como nós já falamos que temos um sistema endocannabinoide, da pergunta anterior do teste genético, e que metabolizamos os canabinoides de forma diferente, né? Fazer essa titulação em gotas, muitas vezes ela se faz necessária, como se fosse uma sintonia fina, né? Porque as pessoas respondem de forma diferente. Mas é importante que o profissional saiba quanto que equivale, quantas gotas equivalem o ml do produto que ele está usando. Parabéns de Ponta del Este, obrigado Uruguai, um grande abraço para os irmãos. Silvia, obrigado. E sim, para manter dormindo, toma melatonina, mas no caso, se for CBD, teria que ser isolado, porque ele toma de associação. Tem associações hoje que conseguem fazer um óleo com mais CBD do que THC, com muito mais CBD do que THC. A própria Brasse faz isso na linha laranja. Mas tem outras associações que já conseguem fazer essa análise assim mais acurada. Ou o óleo importado, mesmo que for o full spectrum, né, 0,3 de THC, né, eu não acho que para quem toma um óleo já artesanal vai fazer grandes diferenças. E o mais importante, existe um sinergismo muito grande entre o CBD e a melatonina. Então ele potencializa o efeito da melatonina e tem um sono mais tranquilo. Vamos lá. Aqui, doutora Sandra. Pedro, hoje falamos de uma síndrome da Bela Adormecida. Sim. Bem, a síndrome da Bela Adormecida tem uma sigla, né? SKL, né? Que é síndrome, a doutora Cintia escreveu aí, né? De Klein-Levin. Né, onde o paciente tem uma hipersonia, né, quase que uma
epilepsia. Nós não encontramos, né, relato, pelo menos assim, nenhum caso descrito, né, com essa síndrome, mas nós vamos começar, né, já informando o paciente disso, que a gente não tem esse respaldo, mas por ser uma síndrome, né, que envolve muito a parte emocional, né, o paciente está em tratamento com alopatia, isso não será modificado. Eu acredito que os canabinoides vão ter um papel adjuvante importante para o caso desse menino. Qual o melhor momento para administrar canabidiol? Junto às refeições ou independente? O Júlio está perguntando. Eu acho assim, Júlio, que existe dois mundos, né? No mundo ideal, né, se estiver longe das refeições, você vai ter uma absorção melhor, conseguir deixar aí 3 minutos embaixo da língua seria o mundo ideal. Mas no mundo real, né, paciente com epilepsia, paciente com Alzheimer, às vezes você é obrigado a misturar o produto num pano, uma torrada, para o paciente estar conseguindo tomar aquilo sem que ele fique chateado, nervoso, agressivo, né? Mas então a gente tem que se adequar às condições que nós temos, né? A questão do sublingual, as pessoas reclamam muito que começa a provocar náusea. Ele funciona mais rápido? Funciona, né? Quando você deixa na parte sublingual, mas vai funcionar mais? Não, né? Então, aí eu acho que depende aí do mundo ideal. A Silvia, obrigada por responder minhas dúvidas. Imagina, essa live, né, a ideia dela é justamente essa, a gente está aqui, na medida do possível, né, respondendo as perguntas. Mando um beijo para sua paciente Sandra, ela está muito feliz com o tratamento e com seus trabalhos. Meu muito obrigado. Fito Medicinal 420. Sandra, um beijo, né, e obrigado pela oportunidade de estar cuidando de você. Doutora Cíntia, Horácia, boa noite. Renata Berentani, minha cunhada, boa noite. Ela que não gosta que eu falo quando ela entrou, mas faço questão que ela é muito bacana. Aguardo sua pergunta, Renata. Quando a gente se encontra, você faz um monte, né, que era agora. Doutora Cíntia, Pedro, quando escolher um óleo de associação e um óleo de importação? Depende, porque são produtos completamente diferentes, né? O óleo de extração artesanal, né, você vai ter terpenos, você vai ter flavonoides, é um produto completamente diferente, né? Tem situações, né, que eu acho que o óleo importado ou mesmo CBD isolado é o melhor para o paciente, é aquela resposta daquele canabinoide que eu quero, né? E às vezes não, eu preciso de um efeito maior, seja um espectro ampliado ou às vezes um espectro total. Então depende muito, né, da doença, daquilo que a gente está tratando, doutora. Quanto tempo o canabidiol começa a fazer efeito? Eu pergunto. Depende para quê, né? Vai depender do sistema endocannabinoide de cada um, mas só para você ter uma ideia, eu vou te dar 2 exemplos, tá? Que não são meus. O professor José Alexandre Cripa, da USP de Ribeirão Preto, ele faz um trabalho de fobia social, onde o paciente recebe de 200 a 300 miligramas de canabidiol isolado 1 hora antes do evento. Então, assim, nesse caso, o que a gente espera? Uma resposta em 1 hora. Se você assistir o filme legal, né, da Catiele, da Anne, você vai ver que a redução das crises epiléticas ela acontece de uma forma gradativa, né? Ela não para de convulsionar da noite para o dia. Então depende assim da idade, né, do efeito que você espera e do sistema endocannabinoide de cada um. Dr. Pedro, como você aborda a questão da alimentação para os autistas? Bem, eu encaminho para uma pessoa mais habilitada do que eu, né, que possa estar olhando isso. Não é minha expertise, eu acho que eu não tenho competência, né, para estar mexendo com isso. O que eu observo é que para alguns espectro autistas, quando você faz a redução de alimentos pró-inflamatórios, tudo funciona melhor. Não são para todos, né, mas normalmente eu encaminho para uma avaliação nutricional.
Boa noite, Mário. Um beijo aí pro pessoal da Atual Mania. Para epilepsia refratária, é o caso da questão lá do filme legal. É uma gradativo, né? E isso vai depender também. Tem algumas epilepsias, né, que mesmo com 0,3% de THC não responde bem. Você vai ter que usar um CBD isolado, um espectro isolado. E outras que é justamente o contrário, você precisa até colocar um pouco mais de THC. Então muitas vezes é difícil você acertar o tipo de espectro para depois você ver a dose. Mas para epilepsia não é imediato, mas desde os primeiros dias, as primeiras semanas, você observa uma redução. Boa noite, doutor Pedro. Terça nos encontramos em consulta. Encontrei o professor do meu irmão sobre a síndrome da Bela. Jéssica, que bacana. Estamos muito confiantes, eu também, né? É sempre um desafio, né, quando a gente vai tratar de uma coisa que a gente não tem, né, chamado efeito compassivo, quando você já tentou, né, de tudo e você não tem mais para onde correr, né? Então, terça-feira que vem, aguardo vocês aqui para a gente estar conversando. Mestre Laerte, nos esclarece melhor sobre os novos canabinoides que estão surgindo, CBC, CBG, THCV e CBN. Laerte, cada um vai ser por uma coisa diferente. Por exemplo, o CBN é um THC envelhecido, vamos falar assim, né? Depois que passa um tempo, o THC ele vai se transformando em CBN, ele vai perdendo os efeitos psicoativos. É o que se tem usado hoje para insônia. Né? Você pega fora do país assim que tem condições de você trabalhar com outros canabinoides, o CBN é para tratar insônia. THCV, né? O THCV seria o THC que tira a fome, né? Ele não funciona como um antagonista de CB1, né? O antagonista de CB1 foi um remédio chamado Acomplia, né? Que foi uma catástrofe. Esse remédio aumentou a depressão, aumentou o suicídio. O THCV, teoricamente, ele diminui a fome, mas não é por um antagonismo, é por um agonismo reverso. Só que se você descarboxilar ele se torna THC. Então você só pode usar ele na sua forma natural, e se não me falha a memória, não é tão fácil você produzir plantas ricas em THCV. O CBG, né, também chamado de pai de todos, ele se transforma em outros canabinoides durante a vida da planta, né, e na planta de cannabis adulto ele representa menos de 1%, salvo o cânhamo. Como o cânhamo não tem THC, não tem uma série de coisas, ele não se transforma. Então o CBG ele foi usado tanto para a parte inflamatória, né, como antibacteriano, né, mas eu nunca vi uma comprovação dele assim robusta como antibacteriano, mas que talvez ele tivesse propriedades semelhantes ao THC sem um efeito psicoativo, né? Já o CBC está começando mais agora, é o que provavelmente faz o efeito em toragem. Eu não vi nenhum CBC isolado, eu só vejo CBC em broad spectrum, em espectro ampliado. É como se você fizesse, vou falar uma coisa que não existe, um efeito em toragem num broad spectrum, com poucos canabinoides. Se você não tiver o CBC, parece que você não consegue fazer esse efeito sinérgico. Acho que era isso, né? Se não for, pergunta de novo aí, Laerte. Diego, podes comentar sobre o tratamento com canabinoides para paciente com mal de Parkinson? Sim. É que existem vários tipos de Parkinson. Você tem um Parkinson rígido acinético, por exemplo, que é o Parkinson que não treme, né? Ele responde mal ao remédio, ele responde mal à cirurgia e também não é a melhor resposta com os canabinoides. E você tem aquele Parkinson que é o clássico. Quando uma pessoa que tem um Parkinson clássico, alguém repara que ela está tremendo, aí que ela treme mais ainda. Então aí o CBD já ajuda nessa questão da ansiedade. Para o tremor, o THC ele funciona melhor, então a gente tem que usar óleos ou full spectrum com maior teor de THC. Melhor na questão da urgência miccional,
né, e diminui o risco, vamos chamar assim, não é que vai evitar, né, da progressão, né, para corpos de Levy, né, da parte cognitiva, porque ele tem uma ação neuroprotetora. Então, esses são os principais benefícios na doença de Parkinson. Para o Diego. Tiago, em alguma cidade nos Estados Unidos é vendido frasco de CBD em loja de conveniência. Existe alguma evidência que esse produto é funcional? Depende da concentração, né? Tem alguns estados que vendem, até em loja de conveniência, até um determinado miligrama por ml, né? Precisaria saber isso, mas se tiver uma miligramas assim terapêuticas, sim, funciona. Camila, grande Camila, né? A Camila trabalha com a gente lá no Sechar. Não vejo a hora do Sechar lançar um e-book. Vamos entender muito mais sobre o universo da cannabis, e isso está próximo, né? Está próximo de acontecer, né? Do Sechar vir com essa novidade, né? Um panorama aí desse universo da cannabis. Nada, nem ninguém melhor, né, do que o maior veículo de informação sobre esse universo para estar produzindo isso. Laerte, obrigado, como sempre, muito esclarecedor. Laerte é meu amigo, por isso que ele fala assim. CEP e RCU, melhor somente CBD e THC. Sobre dosagem, doutor, tem alguém que eu possa conversar sobre? Lenoger, traduz para mim o que são essas siglas, porque eu tenho medo de estar pensando uma coisa e ser outra. Aí eu já te respondo. Doutora Cíntia, Pedro, fale para as pessoas entenderem como é o tratamento, quanto tempo para termos uma resposta. Já falei há pouco tempo aí, quanto tempo que demora. Depende para qual doença, né? Como eu falei, o professor Kripa, ele faz o tratamento, tem um efeito 1 hora após você tomar, que é para fobia social. Para caso de epilepsia, caso de doença de Alzheimer, Parkinson, essa melhora ela é gradativa, e dependendo aí do estágio da doença e uma série de outros fatores, isso pode ser mais rápido ou mais lento, mas não é uma coisa que você tem que esperar 3 meses para mexer na dose ou saber se isso está melhor ou não. Sabe de alguém que eu possa procurar? Então, BSP, né? Só que paralisia suprabular, recentemente que tem essas comorbidades, de canabinoides. E para ela, esclerose lateral amiotrófica, qual o melhor canabinoide? Era um negócio complicado. Mas, né, associação. Primeiro, que é um paciente que tem uma cognição normal, né, um pensamento que vai à velocidade da luz e um corpo cada vez mais debilitado. Isso daí já causa um transtorno de afetividade, CBD, né? Para a movimentação, o melhor é o THC. Então acho que esses 2 canabinoides, eu gosto muito de óleo full espectro para esse tipo de doença, seria o ideal. O CBN é bom para qual patologia? Insônia. Não que ele não seja bom para outras, tá? Mas o CBN isolado, né, eu tenho visto, né, a maioria dos artigos que eu tenho lido estão relacionados a distúrbios do sono. Não sei o que é esse Brasília Doc, gente, desculpe, depois vou dar uma estudada, não sei o que é isso não, então não vou saber responder. Como funciona o My Cannabis Code? Tanto ele quanto o da Prop, são os 2 que a gente tem no país, eles vão avaliar o teu metabolismo para canabinoide, se ele é rápido ou lento para CBD ou THC, né? E se você tem uma chance de ter efeitos como impulsividade, declínio cognitivo ou motor, com o uso principalmente do THC, porque o CBD ele não é psicoativo, e isso nos dá uma segurança de dose, tá? Os exames farmacogenéticos para canabinoides seria isso daí. Diego, obrigado, doutor. Minha mãe é portadora de mal de Parkinson. Somos no Pará. Em nosso estado pouco se fala a respeito do tratamento com canabinoides. Diego, depois dá uma entrada no site do Sechar, coloca Parkinson lá que você vai ver que a gente tem assim
muitas matérias falando de bastante coisa sobre a doença de Parkinson. Você vai se surpreender, né, com os avanços que isso vem acontecendo no mundo. Retocolite ulcerativa e colangite esclerosante. Isso daí vai ser, inclusive, tema, né, da aula do Dr. Laerte, que está aqui conversando com a gente, no Cannabis Affair, de 9 a 10 de junho. Então, tem um efeito, uma das principais indicações é para doença inflamatória intestinal. Nós não temos acesso muito fácil aqui no Brasil, mas a apresentação em supositório é que apresenta um dos melhores resultados, né? Então, eu acho assim, super indicado a terapia com canabinoide para essas doenças. Isso não quer dizer que o óleo não funcione, né? Com o supositório a gente tem uma ação mais rápida, a biodisponibilidade é maior, tá? Mas é só isso. O óleo ele funciona e funciona muito bem. Se o Laerte tiver ainda aí, quiser falar alguma coisa, né, não esqueçam. Diego, né, particularmente gostaríamos de experimentar o tratamento. Diego, a gente tem também lá no Sechá, né, a relação, né, dos médicos credenciados e suas especialidades, né, aqueles próximos da sua residência ou aqueles que atendem por telemedicina. Tenho certeza que você vai encontrar aí um médico que vai estar não experimentando, mas conduzindo esse tratamento, e te desejo aí para você e principalmente para sua mãe, né, uma boa sorte. Tá, BSP é a sigla para Brasília. Desculpe, eu não sabia, tá? Eu estava pensando já em alguma doença que começasse com B, enfim. Alguém em Brasília que eu possa procurar dar uma olhada, né, na parte aí dos médicos que a gente tem no site do Sechá, que lá tem os médicos por região, especialidade. Tenho certeza que você vai encontrar alguém que te atenda lá, né? Alguém em Brasília que eu possa procurar. Perfeito, não? Tem lá. Diego, muito obrigado. Imagina, a ideia dessa live é justamente essa, a gente está esclarecendo as dúvidas. Quando eu não souber, vocês vão ver que eu sou o primeiro a falar, não sei, né? Tipo a abreviação de Brasília, que eu não sabia, aprendi mais uma, né? Outro dia aprendi que Poá era Porto Alegre. Usem pacientes com hiperidrose. A Renata tá perguntando. Sim, Renata, tem boa indicação. A gente já tem assim, artigos científicos robustos com essa indicação. Principalmente o canabinoide que a gente usa é o CBD. A gente pode até usar um broad spectrum, né, que é o espectro ampliado, mas não tem normalmente necessidade de ter THC. Mas funciona bem, né, e funciona para outras coisas também, né, para ansiedade, né, para uma adolescência um pouco mais complicada, a gente consegue aí dar uma quietada nos ânimos. Você vai ver que é muito bacana. Obrigado, doutor Magina. Né? O senhor conhece algum colírio com canabinoide? Já prescreveu? Não prescrevi, conheço, né, produtos fora do país com THC para tratamento de glaucoma. No Brasil, eu não conheço, vou esperar a próxima. Essa live de pergunta e resposta é toda primeira terça-feira do mês. Né? Toda terça-feira, das 7 às 8, né, o Sechá faz uma live, né, na maioria das vezes sou eu que faço, né, as entrevistas. Toda terça, das 7 às 8, e fica gravado no IGTV. E a primeira terça-feira do mês, a gente faz um encontro para esclarecer aí perguntas e respostas, né, que é uma coisa muito bacana, né? Algumas pessoas mandam as perguntas antes pro site, eu faço aqui, mas normalmente a gente prefere fazer tudo no ao vivo, que é o mais bacana. Mas terça-feira, Lenorger, entendi, mas vem terça-feira que sempre tem alguma coisa muito bacana. Sugere algum curso que habilite dentista a prescrever? Conversa com a doutora Cíntia, né? Ela que é a minha referência na parte odontológica, tenho certeza que ela vai tá te orientando muito bem. O Gelson, parabéns pela live. Doutor Magina, parabéns para as pessoas que estão fazendo as perguntas aí. O uso do óleo de cannabis com suspeita de síndrome de Dravet é seguro? Bebê de 1 ano e 8 meses, sim, CBD isolado. Só respeitar a dose.
né? A gente tem vários casos descritos na literatura, né? Inclusive um dos primeiros no periódico de Londres era de uma criança recém-nascida. Então sim, tá? Não aconselho usar em nenhuma quantidade ou concentração de THC, mas CBD isolado sim, principalmente para Dravet. É indicado para distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade, né? Essa sigla eu conheço um pouco mais. Sim, né? Um dos que melhor responde é o THC, mas dependendo da idade da pessoa, a gente faz um teste genético ou começa mais com CBD, mas sim, tá? Tem indicação. Tiago, obrigado. Imagina. E Dario Matos, graças, estamos aqui para isso. Central Pharmacare, parabéns, doutor Imagina. ECS, tudo bom? Um abraço. Vou ver. E para lúpus, é recomendado? É porque tem efeito imunomodulatório, né? Todas essas doenças têm um componente emocional associado. Quando você melhora esse componente emocional, você consegue aliviar alguns sintomas. Para doenças autoimunes, como a gente tem muito receptor de CB2, né, no sistema imunológico, então assim, você tem uma ação no sistema imunológico para a doença autoimune, né, é o que precisa. Então sim, mas eu não recomendo como tratamento exclusivo. Eu acho que tem que manter o tratamento que vem sendo feito. Muitas vezes com a utilização de imunossupressores, eu acho que tem que manter, a gente associa os canabinoides. Silvia, obrigado, imagina. Doutor, em caso de tumor maligno, face e cabeça, pode ajudar no tratamento? Pergunta da Mari. Eu acho que sim, mas não para ajudar no combate à doença. Eu acho que ele ajuda a pessoa a se sentir melhor, se estiver fazendo quimio-rádio, os efeitos inerentes a quimio-rádio e também por conta do aspecto emocional, né? Então, eu acho que pode ajudar, né? E uma pessoa, né, que está se sentindo melhor, eu acho que ela tem uma adesão maior ao tratamento. Então, eu usaria por isso, não porque possa vir a mudar alguma coisa em relação à doença. Demência vascular, CBD ou THC? É a pergunta da Giuliana Ribas. Aí eu te devolvo a pergunta. Nós estamos falando para melhorar cognitivo ou para melhorar comportamental? Se quiser melhorar o cognitivo, talvez o CBD, mas se for atenção, THC. Se for comportamental relacionado à ansiedade, por exemplo, o CBD funciona melhor. Se for um comportamental por agitação, THC. Então eu acho que a mágica é você saber, né, a quantidade que você vai usar de cada um. Eu acho que não existe uma regra para todo mundo, né? E aí que faz as diferenças. Por isso que muitas vezes eu uso 2, 3 óleos para conseguir chegar nesse ponto que eu acho do que a pessoa pergunta. Márcia Garcia, boa noite, doutor. No caso de fibromialgia, CBD isolado com THC, doses altas? Eu acho que para dor THC, para fibromialgia inclusive, porque faz essa dissociação de dor e sofrimento, doses altas. Os canabinoides, eles têm uma propriedade, né? Depois vocês dão uma procurada aí no site do Dr. Cannabis, tem isso assim muito bem claro, né? Que é o efeito U invertido ou efeito sino. Então você imagine assim, que a dose é o eixo X e o efeito terapêutico é o Y. Aí você coloca um U invertido. Nem sempre o melhor efeito terapêutico está na maior dosagem, né? Então vai depender muito do sistema endocannabinoide de cada um para você acertar esse ponto e o momento que a gente tem que progredir. Então esquece a questão de dose, não é o quanto que a gente pode ir, é o quanto que a pessoa precisa, né? Eu acho que essa é a mágica do tratamento com canabinoides. Minha mãe tem minha mãe tem Alzheimer em fase inicial, vai começar a tomar o óleo de CBD a 1%. Precisa tirar os medicamentos ou pode tomar junto? Então olha só, ela vai tomar um óleo a 1% do quê? Essa é a primeira pergunta, né? Pode ser 1% de um extrato que tem 100 miligramas por ml, ou pode ser um extrato, né, de 1% de um extrato que tem 10 miligramas por ml. Então, para a gente saber o valor desse 1%, temos que saber esse extrato do que é.
O CBD, pelo que você está falando, vou imaginar que seja um CBD isolado. Difícil a gente ter CBD isolado em porcentagem, mas vamos colocar que tem assim, prioritariamente muito CBD. E como você coloca uma fase inicial do Alzheimer, então ele vai funcionar mais, né, por os efeitos neuroprotetores dos canabinoides. Não se mexe na medicação, se mantém, né? O objetivo nunca é parar a medicação, né? Isso é uma consequência que pode ou não acontecer, né? O objetivo é que a pessoa, né, o paciente, fique melhor, né? Então 1% de um extrato com 10 miligramas de CBD por ml, vamos imaginar que seja linha Pharma da Abrace, eles conseguem falar assim, né, de 10 miligramas. Não, se está 1%, então deve ser a linha tradicional da Abrace, que é mais ou menos 10 miligramas. Não, é um óleo bom porque tem muito flavonoide, muito terpeno. Os óleos Abrace são óleos assim, muito seguros, estão cada vez melhores. Então não, eu não tiraria nenhuma medicação que ela está tomando. Dá algum efeito colateral? É da Abrace. Difícil, viu, esse óleo dar algum efeito colateral, mas depende se o número de gotas que foram prescritas ou por ml. Quando acontece ter um efeito colateral, é muito mais fácil ser do óleo do que do canabinoide, tá? Imagina que é isso. A live de hoje é para isso, né? Nós ainda temos 14 minutos de live, né? Bruno Pegoraro, Dr. Pedro Perro para presidente. O Bruno está falando isso que é justamente o contrário. E eu falo toda hora Bruno Pegoraro para presidente, porque o Bruno é o presidente do IPSEC, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, a qual ele me deu a oportunidade de estar lá na diretoria científica e que vem fazendo um trabalho, né, junto com os deputados, levando informações fidedignas para que eles possam tomar decisões mais assertivas. O IPSEC tem tido um papel fundamental no trâmite aí da PL 399, entendeu? Se as coisas estão andando, uma parte disso a gente deve aí ao IPSEC, principalmente ao Bruno, para presidente. 4 gotas à noite e de manhã. Fica tranquila, se dificilmente ela vai ter algum efeito colateral. Pode ir firme. Digão, meu doutor, outro paciente, grande amigo. Edivan, comecei a sentir epilepsia refratária com 12 anos. Hoje tenho 52, fiz 4 cirurgias na cabeça para retirar veias que nasceram no cérebro e as crises continuam. Uso VNS também, usei CBD 0,5 e não adiantou. Bem, então, Edivan, a gente começa assim. Talvez, né, o problema inicial, pelo que eu estou entendendo aí, não era uma epilepsia refratária. Você provavelmente tinha uma MAV, e essa MAV é que provocava. MAV significa má formação arteriovenosa. A cirurgia, para você operar MAV, muitas vezes ela pode provocar a crise convulsiva. E aí sim ela se torna, né, uma sequela como se fosse uma epilepsia. Né? O VNS que você está usando, o VNS é um estimulador de nervo vago, né? E as crises continuam. Você está usando o IMA, quando você usa o IMA do VNS, a crise para ou não? Essa informação é muito bacana. Usei CBD com 0,5% e não adiantou. É igual eu estava falando com assim, 0,5% do quê? Né? De qual extrato? Qual o valor desse extrato? Para a gente ver. Pelo que você está me falando, é uma questão de dose. Tá? É uma questão de, não sei quanto você tomava, mas me parece que é ajuste de dose. Bruno Pegoraro, obrigado. Obrigado nada, continue fazendo aí esse bom trabalho, Bruno, porque a gente depende, né, de vocês, né, que estão aí à frente do IPSEC, você, o Pedro e a Ana, para as coisas evoluírem. A CIPL 399, sim, é isso mesmo, obrigado mais uma vez. Imagina, Cassiano, o 0,5% foi descontinuado. Cassiano, né, toda vez que o Cassiano, me dá uma alegria de ver quando o Cassiano está assistindo uma live minha, que você não tem ideia. O Cassiano, né, se a Abrace existe, o Cassiano é a alma da Abrace. Hoje a Abrace é muito maior que o Cassiano,
mas a alma da Brassi sempre foi e sempre será o Cassiano. 0,5% foi descontinuado. Edivan, é o momento da gente voltar e pegar um óleo aí com uma porcentagem maior. Posso usar CBD com THC com 1%? Edivan, passa por um médico, vamos entender, porque esses 4 cirurgias na cabeça para retirar a veia, eu acho que é um ponto principal para a gente entender do que você realmente tá precisando, né? Se isso foi realmente uma MAVE ou não, né? Assim, o Cassiano é famoso pela sua dedicação, sim. O Cassiano dispensa qualquer tipo de apresentação. Vamos lá, gente. Temos ainda mais 10 minutos, então vou aproveitar, né? Tô falando sem parar, vocês viram, né? Fico nervoso, cara, eu falo sem parar. De 2 eventos que vão acontecer nos próximos dias. Primeiro simpósio internacional de cannabis, ciências e saúde, de 3 a 5 de junho, né? Uma das associações é a Cultive, 4/6 dou uma aula sobre cannabis e epilepsia. Ó, Cassiano, isso que é live. Cassiano, cara, você não sabe o prazer e o nervoso que eu fico dessa de perguntas e respostas, que eu acho que é um papel importante. Sei que a Brassi faz isso muito bem, da gente informar, né, as pessoas, e obrigado pela sua audiência, né? Isso daí só engrandece, né, o trabalho que o Seixá vem realizando. Obrigado mesmo, Cassiano. E também, né, 9 e 10 de junho, né, o Cannabis Affair, né, também vou dar aula lá no dia 9, uma aula sobre dor, e no dia 10, né, uma entrevista aí junto com o Pedro da Maica sobre os produtores do filme La Planta. Isso é prestação de serviço. Pô, Cassiano, obrigado, cara. Sem palavras para falar toda a amizade e admiração que eu tenho por você. Anderson Cabral Guerreiro, 3 eventos. Passeio de Jeep em Guararema. Doutor, o seu nome já está na lista. Obrigado, Anderson. Anderson, meu amigo de off-road. Estarei lá. Amir, atrasei hoje, não se preocupa, vai ficar no IGTV do Seixá. Espero que você assista. Né? A Mari, Cassiano, amigo do bem, amigo de todo mundo, né? Cassiano, entendeu? Tu trazer o Cassiano para uma live aqui, mas o tempo do Cassiano a gente não pode estar desperdiçando assim, não. Gente, temos 8 minutos ainda, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, né? Opa, apareceu uma aqui. Nina, doutor, como eu faço para entrar em contato e apresentar um produto? Entre em contato com o Seixá, né? O Seixá aí vai te dar todas essas orientações de como você pode fazer para estar apresentando o seu produto, né? A gente tem vários projetos, vários produtos para te oferecer, para você poder divulgar o seu produto, né? Cássia Polizel, espero que fique gravada. Eu também, né? Foi muito legal essa live. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Uma boa noite, né? Espero que todos aí tenham gostado, que eu consegui esclarecer as perguntas. Imagina, Laerte, você que ajudou nesse show, se valeu. Gente, boa noite. Terça-feira que vem, live especial. Venham que eu vou estar contando para vocês, Prador, Marie, THC. Tá bom? Gente, tchau, tchau, uma boa noite.